Então, como é que foram essas fases no Brasil? Isso não é uma ciência exata, né? Eu estou mostrando para vocês um pouco de acordo com os autores aí, como é que eles dividem. Tem gente que divide de uma maneira diferente, mas é só para a gente conseguir organizar as ideias, tá? A primeira fase no Brasil foi as primeiras pesquisas que aconteceram lá na década de 70, nesse projeto chamado Projeto Camarão, que aconteceu no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, ele tinha uma área muito grande de salinas, tá? As salinas são essas áreas que você deixa a água do mar entrar, não sei se vocês já viram uma salina, mas a água entra, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, são áreas bem planas, próximo ao mar, a água entra, aí eles fecham a comporta, essa água evapora, e à medida que ela evapora, o sal fica retido, né? A água sai e o sal fica ali. Então, isso só acontece em lugares tropicais. Por quê? Porque para você ter uma salina, você precisa ter muita evaporação. Então, tem que ser um lugar seco, que chove pouco, e um lugar quente, em que essa água evapore rápido, para produzir sal, tá? As salinas no Rio Grande do Norte, elas entraram em decadência porque você começou a ter sal de outras fontes, sal da mina, né? Hoje, muito sal, se vocês repararem no sal que tem na casa de vocês, dê uma olhada no pacote. É sal marinho ou é sal de mina? O sal de mina é uma mina terrestre, né? Onde é um depósito de sal que é explorado, tá? Não é como essas salinas ou a retirada do sal marinho, tá? Então, elas entraram em decadência, essas áreas ficaram abandonadas. Então, o que fazer com essas áreas? Aí, os técnicos lá do Rio Grande do Norte, da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural, falaram: vamos produzir camarão. O mundo inteiro está produzindo, vamos produzir também. Então, a primeira fase foi final da década de 70, início da década de 80. Começou a se procurar fazer prospecção de espécies que poderiam ser cultivadas e tentar fazer os primeiros cultivos, tá? Então, você vê, aqui na década de 80, a Tailândia já estava a mil, Peru, né? O Equador já era um dos maiores exportadores mundial e o Brasil ainda estava começando a explorar o que poderia fazer. Então, a primeira espécie que a gente trouxe para o Brasil foi aquele camarão que vocês viram lá bonitinho, rajadinho, Marsupineus japônicos, que é o camarão japonês, né? Nem é brasileiro. E essa empresa do Rio Grande do Norte trouxe esse camarão, começou a produzir ela nessa área das salinas, tá? Só que o que aconteceu? Teve chuvas muito intensas e os camarões morreram. E aí o que eles viram? Que o Brasil, a gente tem muito essa questão das chuvas intensas. E a salinidade, ela cai muito rápido. E essas espécies, como pneus japônicos, elas não conseguem sobreviver a essa variação de salinidade rápida. Então, a gente precisava de uma espécie mais adaptada ao nosso clima, que aguentasse essas variações de temperatura, de salinidade, etc. Então, foi descartada a possibilidade do cultivo do pneus japônicos, tá? E aí se começou a procurar, dentre as espécies nativas, o camarão rosa, a gente tem um camarão que não tem na nossa região, mas tem no Nordeste, que é o Fafante pneus subtilis. A gente tem o Fafante pneus paulenses, o Fafante pneus brasilienses, são todos camarões rosas, tá? A gente tem o camarão branco, Litopneu schmidt, mas o que acontecia com esses camarões? Eles não cresciam, mesmo você dando ração, eles são espécies muito carnívoras, e eles demoravam muito para crescer, comparado a um camarão que estava se produzindo no mundo inteiro, em que 3, 4 meses você já tinha um camarão grande o suficiente para venda, esses camarões levavam 6 meses, 7 meses, 8 meses para chegar em tamanho comercial, então eles não eram interessantes, então a coisa não deslanchou. Aí acontece, nessa década também, um colapso da pesca. Olha só a produção pesqueira aqui em Santa Catarina, por exemplo, né? A gente tem aqui 62, década de 60, onde se começou o arrasto mesmo, a maior parte dos barcos artesanais, industriais de arrasto, a pesca de arrasto foi introduzida no Brasil na década de 60, tá? E aí se começou a produzir camarão, aí tava todo mundo naquela alegria, aquela euforia, até a década de 80 ali. 82 já sentia um baque, e a partir ali de 86,
a produção caiu e não recuperou mais, tá? Aí foi feito um monte de medida, seguro defeso, vocês lembram lá das aulas de legislação, né? Seguro defeso, o que mais? Tamanho de malha, lugar que não pode pescar dentro das baías, né? Áreas de reprodução que não pode mais arrastar, etc. Mas mesmo assim, não houve uma grande recuperação da produção da pesca. E aí, os técnicos aqui em Santa Catarina falaram: bom, a gente tem que tentar recuperar essa produção e a aquicultura pode ser um grande lance. Então, a UFSC, Universidade de Santa Catarina, em conjunto com a empresa de pesquisa e extensão rural, que é a EPAGRE, começaram a fazer as primeiras pesquisas em laboratório na América Latina. Então, vocês veem que o Santa Catarina é realmente um pioneiro, né? As primeiras pesquisas de reprodução, de larvicultura e de cultivo com espécies nativas. Aqui é uma... Você sabe o que é essa coisinha feia aqui? Não, não é feio, é bonitinho, tadinho, parece uma aranha meio desengonçada. É uma das primeiras fases larvais do camarão. Aqui o ovo, ele é eclodindo do ovo. E essa fase larval aqui se chama náupio, tá? Então se tentou o camarão branco, esse camarão stilirrostris ali, várias espécies. Camarões exóticos como penciliatus, monodon, mas nenhum foi bom o suficiente. Principalmente porque eles demoravam para crescer e gastava muito com produção de ração, tinha que ter muita proteína de peixe na ração, senão eles não cresciam, então não era viável economicamente. Aí começa a segunda fase. O que foi essa segunda fase? Foi a que se desistiu de buscar as espécies nativas e falou assim, não, já que as nativas não dão certo, vamos trazer o camarão vanamei, né, que é uma espécie do Pacífico, aqui nossos vizinhos ali do Pacífico, ela vai do México, mais ou menos, até o Equador, é uma espécie tropical, e já estava sendo cultivada na maior parte dos países do mundo, então por que não no Brasil? Então, teve todo um trâmite burocrático, se trouxe essa espécie para o Brasil, tá? Então, se começou a desenvolver um pacote tecnológico para a produção do camarão Lithopineus vanamei no Brasil. O que é um pacote tecnológico? É você ter esse ciclo, início, meio e fim, onde você tem os reprodutores que você vai guardar, né? Porque você não pode ir lá simplesmente no mar e capturar. Ele não é da nossa costa, você tem que importar vivo, não sei de onde. Então, você manter bancos de reprodutores, você conseguir fazer a maturação em cativeiro, a desova em cativeiro e toda a larvicultura em cativeiro até ir para as fazendas. Conseguiu fechar esse ciclo, se começou a trabalhar com ração, com todo o desenvolvimento tecnológico para que o produtor, ele não quer fazer pesquisa com o dinheiro dele, ele quer investir num negócio que dá dinheiro e dá certo, não é verdade? Então, a visão era um pouco isso, era tentar desenvolver algo, desenvolver um pacote em que ele simplesmente fosse lá, buscasse a larva, colocasse na fazenda dele, já sabia a ração que ele ia dar, quanto de ração, e engordasse, vendia e pronto, tá? E aí a gente começa na primeira fase da alegria. Olha aqui, ó. Esse gráfico em forma de camarão aqui, ó. Isso aqui é a produção em toneladas, então a gente saiu as exportações brasileiras, né? A gente começou a ter uma rápida expansão, então a gente começou com 400 toneladas e já tinha 50, quase 60 toneladas em 2003. As cifras em milhões aqui também iam crescendo astronomicamente, a gente teve uma expansão rápida, 50%, 60% ao ano, né? E a gente chegou em 2003 com 90 mil toneladas produzidas, 58 mil exportadas, 226 milhões em receita só pela produção de camarão em cativeiro. E aí isso brilhou o olho de todo mundo, né? Todo mundo que era empresário, que investia em frango, investia em suíno, queria investir em camarão, porque estava dando muito certo a coisa. Aí vocês já imaginam, né? Esse rápido crescimento trouxe sérias consequências, destruição de áreas de preservação permanente. Lembra lá em legislação? O que é uma área de preservação permanente ali perto do mar? Manguezais, marismas, né?
APP de rio, tudo isso foi sendo, aqui, ó, essa fazenda é um exemplo, né? Aqui é o mar, aqui é o cordão arenoso, aqui é o rio. Então, você vê, não respeitou a APP, ou muito pouquinho, né? Não tem, aqui duvido que tenha 30 metros de APP, hein? Então, não respeitou a APP, não respeitou o manguezal, não respeitou o marisma, foi indo, foi destruindo, e a gente começou a ser muito mal visto no mundo por causa disso. E aí entra a terceira fase fatídica, que é a fase da decadência. Porque a gente teve uma queda de produção e de produtividade por vários fatores, doenças, essa ação antidumping. Depois, no material de estudo, vocês vão ler lá o que foi essa ação antidumping, mas os Estados Unidos nos acusou de estar subsidiando a produção e usando mão de obra infantil. E entrou com uma ação contra o Brasil na Organização Mundial do Comércio. Com isso, a Organização Mundial do Comércio proibiu a entrada do camarão brasileiro nos Estados Unidos, porque o nosso camarão chegava lá pela metade do custo de produção deles, porque o dólar estava alto, então para nós estava valendo muito a pena vender. E aí a gente começou a quebrar a indústria do camarão nos Estados Unidos, e aí eles processaram o Brasil. Com isso, as exportações foram cortadas, era o maior país importador do camarão brasileiro. Então, todo aquele camarão que estava sendo exportado, de repente, não tinha mais para quem ser vendido, começou a ser redirecionado para o mercado nacional, né? E em 2005 começa, então, a doença, que é o vírus da mancha branca, essa sigla aqui, WSSV, é White Spot, que é mancha branca, né? Síndrome vírus, tá? Então, o síndrome do vírus da mancha branca, que é essa doença muito difícil de lidar, que mata o camarão em horas, né? Ele normalmente não vive mais que 1, 2 dias depois que ele pega esse vírus. Então, aqui, ó, a produção, ela estava, né, no Brasil, aqui, ó, comparando com o Equador. O Equador, lembra que ele tinha quebrado bem antes, né? Na década de 90 ali, por causa de vírus, e estava se recuperando. Nós chegamos no auge aqui com 90 mil toneladas, caímos para 65 mil e ficamos nessa, basicamente nessa, tá? Hoje a gente está em 90 mil toneladas. Enquanto isso, o Equador, ó como o Equador foi embora aqui. 340 mil toneladas e continua crescendo. E aí entrou toda uma questão de boas práticas de manejo, a gente vai trabalhar mais tarde, né, para não destruir ecossistemas, para o vírus não se espalhar. Muitas publicações foram feitas, tem uma página bem legal que é dessa Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, tem muito material ali interessante que eles produzem, né? Então, aqui, por exemplo, uma notícia, né? Camarão brasileiro produzido com ISO 14001. Esse ISO 14001 é um selo ambiental, tá? Que diz que aquela produção está sendo feita de acordo com as normas ambientais, trabalho não escravo, uma série de condições ali de legalidade mundial. Então, a gente vê aqui, ó, essa aqui é a produção até 2012, né? Ela está meio estagnada. Deixa eu mostrar aqui. Ó, aí a gente vê, ó, 2003, ó, aí ela ficou estagnada em 60 mil durante muitos anos, e agora, 2019, a gente então consegue recuperar as 90 mil toneladas que a gente produzia lá, né, quase 20 anos depois, a gente está no mesmo patamar que antes, porque a gente aprendeu a conviver com essas viroses, a gente aprendeu a conviver com essa condição que a gente tem hoje, né? Climática, de espécies e tudo mais. Tá? Esse gráfico aqui é o seguinte, é mundo e Brasil, né? Então, em 2003, só 35%, um terço, nem um terço, né? Um pouquinho da produção, um quarto aproximadamente da produção ia para o mercado nacional. A maioria era exportada mundo afora, tá? Ao longo dos anos, o que aconteceu? Toda essa produção foi sendo redirecionada e hoje
praticamente 98% da produção brasileira de camarão fica no Brasil, não é mais exportada. A gente consome, inclusive a gente, além de consumir tudo da pesca e da aquicultura, exporta camarão de outros países, por exemplo, o camarão argentino aí. Vocês viram últimas notícias aí do Fantástico e tal. Vocês viram que a gente anda importando camarões também, tá? Vou interromper aqui.